Oi, eu sou a G e eu tô aqui para mais um bate-papozinho no nosso canal aqui do Bate-Papo da Mesa de Bar. No último vídeo que eu gravei, eu comentei sobre as redes sociais e fiz uma pergunta se as redes sociais são ruins e o que é que você tem atraído, o que é que a gente tem atraído nas nossas buscas e nos nossos passeios nas redes sociais. Hoje eu queria abrir mais um comentário usando isso como gancho para a gente conversar um pouquinho sobre a mania que nós temos de ter razão. Tem um termo para isso que se chama sofomania. Eu tenho observado esse tipo de comportamento das pessoas que querem sempre ter razão e sabem sempre sobre tudo, nos mais diversos temas. Então, um exemplo, quando eu abri esse canal aqui, a minha proposta inicial foi ter conversa sobre mesa de bar, sobre temas diversos. Então eu já gravei alguns vídeos que estão aí na lista sobre minimalismo, por exemplo. Gravei vídeo falando sobre pânico, gravei isso comentando sobre as redes sociais e gravei uns vídeos falando sobre amarração, que estão aí nas minhas listas. Por incrível que pareça, esses vídeos sobre amarração foram o que mais fizeram sucesso, que tem uma quantidade de visualizações que eu realmente não esperava. Provavelmente porque é o único vídeo onde eu me identifico como uma pessoa para o qual fizeram para mim e chamo atenção relacionada a isso. Provavelmente é por isso, porque vídeos falando que fazem amarração e vídeos dizendo que se você quiser amarração, dando contato, tem um monte. E inclusive algumas dessas pessoas se incomodaram com isso. Se incomodaram muito com isso. E vieram arrotar conhecimentos e vieram fazer regras sobre o que eu estava dizendo e onde eu estaria furando essas regras, onde eu estaria errado. Em resumo, sobre um tema para o qual ninguém tem qualquer tipo de comprovação sobre o que ocorre, porque aquilo pode ocorrer de diversas formas com diferentes pessoas. Nós estamos falando sobre coisas que não é do domínio do saber científico. E mesmo assim as pessoas acham que a experiência que elas têm é a mais absoluta verdade. Agora isso acontece em outros temas também. As pessoas entram nas redes sociais para discutir política, não têm conhecimento algum de sociologia, de economia, de filosofia, mas se atendo aos mais diretos, sociologia, economia, outros tipos de gestão que seja necessário para que se conheça, mas as pessoas são absolutamente donas da razão. O que elas dizem é inquestionável. Isso a gente descobre em outros temas também. Quando você vê grupos de anti-vac, né, os anti-vacinas, a despeito de tudo que a ciência traz, eles arrotam a escolha pessoal como sendo sabedoria. São pessoas, na grande maioria, que não são da área de biologia, não são da área de pesquisa e arrotam sabedoria. Se você toma uma opção de vida e vai contra toda uma sociedade, põe em risco a sociedade, você tem que tomar cuidado com o que você está dizendo. Então, isso acontece com uma série, por exemplo, de terapias alternativas, onde a pessoa para de fazer um tratamento de câncer porque vai atrás de tomar umas pílulas feitas com babosa que, desculpa, eu não achei nenhum artigo científico comprovando isso. Então, as pessoas querem dizer que todo o conhecimento que elas têm é o correto, é o que deve ser seguido e não funciona assim. Quer ver um exemplo? É muito provável que tenha alguém assistindo esse vídeo e que vai questionar esse meu colar. Você não pode dizer por que usa esse colar, provavelmente você não vai acertar. Porque o pentagrama em si pode ter muitos significados, a despeito desse aqui ser um tetragramatom, você pode procurar aí no Google, mas para mim não é esse o significado. Eu utilizo com outro significado. E as pessoas, teve gente inclusive que entrou no meu YouTube para dizer que esse colar que eu utilizo é um colar que é utilizado na amarração. Não! O significado para mim é completamente diferente.
O fato de eu usar esse colar, no último vídeo que eu gravei, eu não estava com ele. Depois que eu gravei o vídeo, eu observei que tinha isso, então, de propósito, eu estou com o meu colar favorito novamente para falar sobre esse assunto. E as pessoas arrotam que se eu estou usando esse colar, é por causa disso. Mas seria para ela. Se tivesse escolhido usar esse colar, para ela significaria isso. Para mim não serve. Nenhuma pessoa que chutou o que significa isso aqui acertou. Então, o fato de eu usar determinado anel, o fato de eu usar determinada roupa, vai ter um significado para mim. Eu uso muito preto e eu uso muito essas blusas de malha com alcinhas que são extremamente confortáveis. E eu consigo rapidamente botar um terno por cima, uma camisa. Isso pode ter um significado. A pessoa, nossa, ela só usa preto com esse colar, porque representa que ela quer fazer maldades e feitiços. Estão tão enganadas. Os motivos são tão mais práticos de usar esse tipo de roupa, são tão mais simples, são tão relativos ao dia a dia, minha vida corrida. Não adianta você interpretar a realidade da pessoa pelo que você sabe. Você tem absoluta certeza que você sabe tudo sobre aquilo. Então, se você for interpretar uma coisa assim, a partir de um conceito espiritual, é mais sério ainda. Porque são coisas que não têm comprovação científica, não tem uma análise completa, e aí você vai supor pela sua linha de raciocínio. Ela não é a verdade absoluta. As coisas, elas evoluem. A religião hoje, por mais que as pessoas insistam, vamos citar a religião mais comum no mundo, que é o cristianismo, não é igual ao cristianismo de 1500 anos atrás. Não adianta, vocês não têm uma religião igual era. O cristianismo preconizado como sendo de 500 anos atrás não vai ser igual. Vocês não estão vivendo há 1500 anos atrás para saber o que é que aqueles primeiros pessoas diziam a respeito disso. Nós não temos o conhecimento completo de tudo para dizer que somos sabedores da verdade. É assim na religião, é assim na filosofia, é assim, eles sentam os acadêmicos para discutirem um tema. E as redes sociais hoje estão coalhadas de pessoas que detêm todo o conhecimento. Eu sei o que é melhor para o Brasil. Nunca fiz um curso de sociologia, nem de economia, nem de gestão, mas eu sei o que é melhor. Gente, desculpa, não. Então, isso acontece também na religião. As pessoas seguem uma linha de estudo, ou às vezes nem isso, né? Não estudam nada, e acham que detêm todo o conhecimento. Não é assim. Os cientistas não detêm todo o conhecimento. Gente, vamos pensar um pouquinho. Por que a gente precisa provar que o outro tem razão? Por que você precisa ser dono da verdade? A gente precisa estar sempre lendo, sempre estudando e sempre ouvindo o outro. Sempre tem um outro lado. Em tudo tem outro lado. Até mesmo em relacionamentos que terminam de modo violento, sempre tem o lado do agressor, a despeito de a vítima ter que ser defendida por ser o lado fraco, tá? Não vamos questionar isso, elas precisam sim de auxílio e apoio, mas o agressor chegou naquilo por alguma coisa. Tem alguma coisa no histórico dele, na infância, no cérebro, que pode ter uma epilepsia não convulsiva, você não sabe. Procure aí no Google o que a epilepsia não convulsiva faz com o caráter de uma pessoa. Você não sabe o que houve na infância daquela pessoa. Tudo bem, o seu papel é apoiar o lado mais fraco. Não vamos questionar nunca isso, ok? Não vamos dizer que a culpa é da vítima. Parou aqui. Mas com certeza aquele agressor está naquilo por um ponto. Ele não admite, ele não quer tratamento, ele não quer superar aquilo, então ele fica com os problemas dele e ajudemos a vítima, que é o lado mais fraco. Mas sempre existe alguma coisa que nós não sabemos. Sempre. Imaginem temas tão complicados, como uma ração aí que eu gravei. Não existe uma verdade. Então, às vezes as pessoas me perguntaram coisas e eu dei respostas distintas. Olha, você tem que olhar isso, você tem que olhar isso, você tem que olhar isso. Eu não posso comprovar o caso de ninguém. Ninguém pode comprovar nada para você numa coisa que você não tem prova. Eu posso dizer que aquela parede ali é
bege, meio listradinho, não sei se no vídeo vai dar para ver. É uma coisa concreta. Agora, quando a gente está falando de espiritualidade, de amarração, de coisas que estão acima do que é concreto, onde a sua visão vai ser sempre diferente da minha, até mesmo a cor daquela parede, vocês sabiam que existem nuances de visão? E que essa é uma das razões para eu gostar mais de uma cor ou de outra, eu gostar mais de cores frias do que de cores quentes, gostar mais de usar preto e cores fechadas do que botar amarelo, que eu realmente não gosto. Então, existem diferenças de visão, de hormônios, de alteração cerebral que fazem com que a gente reaja diferente às cores, que são coisas que estão chegando aos nossos olhos. Agora você vai arrotar conhecimento a respeito de coisas que não são comprováveis e que vão acontecer diferente para cada pessoa, inclusive se for o mesmo sacerdote fazendo da mesma forma, vai acontecer diferente lá para o destinatário. Vai. A psicologia é assim, que é inclusive chamada de pseudociência. A forma de ser utilizada para mim, de uma mesma terapia da psicologia, não vai funcionar igual para você. Imagine quando a gente estiver falando de coisas sobrenaturais. Então não vamos ficar rotando sabedoria se a gente não deve fazer isso em coisas que podem ser estudadas, como vacinas, remédios. Se a gente não pode ter esse tipo de discussão em assuntos que podem ser comprovados. E mesmo assim a gente insiste, imagina um assunto que você não tem como comprovar, você não tem como avaliar, você não tem como... Existem hipóteses. Formulem as suas hipóteses, mas aceitem que eu tenho a minha e o outro tem a dele. Beijinho.